E o anúncio do novo treinador da seleção brasileira segue ainda sendo bem comentado pela imprensa mundial. Sim, Carlo Ancelotti é o novo treinador do Brasil, para alegria de uns, para desespero de outros. A gente vai ver aqui agora, galera, um vídeo onde teremos a opinião do Thierry Henry. Isso mesmo, o francês, ele vai falar a opinião dele sobre essa nova contratação do Brasil, né? Que vinha aí de uma sequência muito ruim, treinadores que não deram certo. E agora, né, depois de muito tempo, pela primeira vez, vai ter um treinador estrangeiro e um baita treinador, que é o Carlo Ancelotti. Vamos ver. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O anúncio foi feito pela CBF na manhã desta segunda-feira. Fique até o final do vídeo e veja o que o ex-craque francês Thierry Henry falou dessa contratação para a seleção brasileira. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. Sem técnico desde a saída de Dorival Júnior, em março, a seleção enfrenta Equador e Paraguai na próxima data FIFA, em junho. A CBF anunciou que Carlo Ancelotti treina o Brasil até o fim da Copa do Mundo de 2026 e assume a seleção a tempo da próxima data FIFA. Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e agora está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro, afirmou Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. O próximo jogo da seleção brasileira principal masculina será no dia 5 de junho, contra o Equador, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil está em quarto lugar na tabela de classificação, com 21 pontos, e os equatorianos ocupam a vice-liderança. Depois, no dia 10 de junho, às 21h45, o Brasil enfrenta o Paraguai na Neoquímica Arena. Os paraguaios estão na quinta colocação com os mesmos 21 pontos do Brasil. Ancelotti se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador-geral das seleções masculinas, e Juan, coordenador técnico, para definir a lista larga de convocados para os jogos contra Equador e Paraguai. O italiano começa a trabalhar pela CBF no dia 26 de maio. O presidente da CBF, em um comunicado oficial, declarou: a seleção brasileira, mais vencedora da história do futebol mundial, será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada de La Liga. Galera, sobre isso aí a gente vê que o Edinaldo ele foi bem inteligente, né, por assim dizer. Ele já estava sendo muito contestado há um bom tempo já, para poder até sair, né, ser expulso aí da presidência da CBF. Então por isso que eu acho que ele esperou muito a questão do Ancelotti, né, porque tinha outras opções também, tinha o próprio Jorge Jesus, que era uma opção que muita gente queria, né, e tal, não tinha tanta aceitação do Neymar. Mas ele esperou o Ancelotti porque é aquele escudo perfeito para ele, né? Porque agora tira os holofotes dele, né, e fica somente no Ancelotti, né? Todo mundo tá falando disso. Até porque nenhuma outra seleção tem um treinador do peso que o Brasil tem agora. Nenhuma seleção. Você pode pegar qualquer uma que você imaginar que não vai ter o peso de um treinador tão renomado como é o Ancelotti também. Então, ele foi inteligente demais em fazer isso, né? E até elogiável ele fazer isso, porque a seleção merece já um tempo um treinador à altura dos jogadores, né? Para mim é um problema de gestão também, né? Eu acho que a CBF em si ela erra muito, né? E os treinadores eles são bem fracos, brasileiros sempre foram assim, né? Há um tempo até tiveram certo sucesso, mas por agora tá bem complicado, né? E o Ancelotti ele vai pegar aí, né? Já em uma baita fogueira, né? Porque vai ter que enfrentar Equador, né? E Paraguai. Dois jogos aí importantíssimos que o Brasil não pode nem pensar em perder ou empatar. Então vai ser bem complicado. Eu quero muito ver quem que ele vai convocar, né? Imagino que vocês também. Afirmou Edinaldo Rodrigues. Hoje, com 65 anos, Carlo Ancelotti tem no currículo de treinador os seguintes clubes: Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid. Ele conquistou 5 títulos da Champions League. É o técnico que mais venceu a competição,
sendo 2 pelo Milan e 3 pelo Real Madrid. No comando do Real desde 2021, nessa segunda passagem, Ancelotti conquistou 2 Champions League, 2 La Liga, 2 Supercopa da UEFA, 2 Supercopa da Espanha, 1 Mundial de Clubes, 1 Intercontinental e 1 Copa do Rei. Neste domingo, o Real Madrid perdeu por 4-3 para o Barcelona e se distanciou da briga pelo título espanhol. O clássico foi o jogo de número 350 de Ancelotti no comando do Real Madrid. Com 7 pontos de desvantagem para o Barça, o Real ainda enfrenta Mallorca, Sevilha e Real Sociedad antes do fim de La Liga. Carlo Ancelotti concedeu coletiva no Real Madrid na manhã desta terça-feira, um dia depois da CBF divulgar a contratação do treinador italiano. O treinador confirmou o acerto com a seleção brasileira, diante de uma sala de imprensa lotada de jornalistas. A partir do dia 26, serei treinador do Brasil. Hoje sou treinador do Real Madrid. Quero acabar essa fantástica aventura aqui. Quero terminar da melhor maneira possível. Tenho que pensar o tempo que estou vivendo. São os dias que tenho aqui no Real. Tenho respeito pelo clube, pelos torcedores, pelos jogadores. Estou focado no que fazer nessa última partida da aventura. A coletiva durou 18 minutos e foi praticamente toda voltada para o acerto do treinador com a seleção. Antes, o italiano comandou normalmente o treino do Real Madrid. Nesta quarta, ele dirige o time contra o Mallorca, pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece às 16h30 no Santiago Bernabéu. Sua despedida do Real será no dia 25, contra a Real Sociedad, em Madrid. O futebol, como a vida, é uma aventura que começa e termina. Sempre tive em conta que isso acabaria. Estudava ser 25 de maio. Tudo passou muito bem. Como tudo na vida, se acaba. Passei muito bem aqui. Quero terminar também. No dia 26, estarei em outro desafio. Nunca tive problema com o clube e nunca terei. É um clube que tenho em meu coração. Um dia tinha que acabar. Acaba depois de 4 anos que ganhamos muitos títulos. Foi um tempo fantástico. Galera, e só resumidamente falando sobre esse contexto aí, né, dessa passagem, essa última passagem dele no Real Madrid, né, que ele teve uma anterior, que ele também foi campeão, né, da Champions League em 2014, mas essa última agora foi uma passagem muito boa dele, galera, porque foi uma passagem que ele teve que lidar com a reformulação do Real Madrid, né, saída de Cristiano Ronaldo, né, de vários outros jogadores que tinham saído, e ele conseguiu se sair muito bem, né? É uma característica interessante dele. Ele consegue sempre extrair o melhor dos jogadores que ele tem, independente de quem seja. Ele consegue sempre fazer isso. A prova é o Vinícius Júnior, né? Que você vê que era um cara que ele não tinha conseguido ainda deslanchar no Real Madrid. Ele conseguiu tirar muito do Vini. O Vini hoje é outro jogador, né? E ele deve muito ao Ancelotti isso. Claro que ele já tinha né, esse talento, ele já tinha tudo isso. Mas o Ancelotti conseguiu trazer uma ampliação muito maior. Então ele conseguiu vencer a Champions de 22, não foi? Foi 22 que ele venceu. Aquela que teve aquela virada impressionante contra o City, né? De 4-3 ali. Foi uma Champions louca, velho. Louca que o Real Madrid conseguiu fazer várias viradas. E o Vini Júnior no final, né? Fez o gol ali contra o Liverpool. E também essa última do ano passado, né? Que já foi com um time mais organizado, um time melhor. O próprio Benzema também jogando muita bola. Mas fruto do trabalho dele, né? Que ele conseguiu construir algo muito interessante com o Real Madrid. Ele tem essa característica, por isso que eu acho que ele vai chegar no Brasil e tem tudo para ele conseguir mudar, né? Melhorar vai, com certeza. Que ele consegue sempre tirar o melhor dos jogadores. É outro nível, galera, de treinador. É outro nível. Dorival, até mesmo Tite. É muita diferença. A diferença é exorbitante, exorbitante. Então agora a gente vai ter de verdade um treinador. Isso aí você pode ter certeza. O Real Madrid, até o momento, não se pronunciou sobre a saída do treinador no fim da temporada. Ancelotti foi questionado sobre o fato, já que apenas a CBF informou o acerto. Sou muito feliz. Uso a camisa do Real Madrid. Tem coisas que não vou falar até dia 25. Quero respeitar essa camisa. Queria ganhar La Liga, queria ganhar a Champions, mas sou muito feliz. Prosseguiu Ancelotti. O italiano está no Real desde a temporada 2021 a 2022. Em sua segunda passagem pelo clube.
Nesse período conquistou 2 Champions League, 2 títulos do Mundial de Clubes e 2 do Campeonato Espanhol, além de uma Copa do Rei, 2 Supercopas da Europa e 2 Supercopas da Espanha. Se somarmos com a primeira fase, entre 2013 e 2015, o técnico conseguiu 15 troféus, em 350 jogos oficiais. Com Ancelotti na seleção brasileira, podemos esperar algumas novidades que não se viu em treinadores que passaram recentemente pela seleção. Ancelotti é conhecido por sua flexibilidade tática. Ele não impõe um esquema fixo, mas adapta o time às características dos jogadores. Na seleção, isso pode significar mais equilíbrio entre defesa e ataque, liberdade para os talentos individuais brilharem, sem comprometer o coletivo. Ancelotti é um líder calmo, mas firme. Seu estilo de comando é respeitado pelos jogadores, o que pode ajudar a reconstruir a identidade coletiva da seleção, que perdeu força desde Tite. Com base nesses atributos positivos, o ex-craque e atualmente comentarista de TV Thierry Henry fez algumas reflexões sobre o futuro da seleção com Ancelotti no comando. Ele disse: "Olha, eu acho simplesmente fascinante. Você tem um dos técnicos mais respeitados da história recente, que venceu em todos os lugares onde passou, assumindo uma seleção que vive do talento, da emoção, da liberdade no campo. É uma fusão única. Ancelotti traz calma, estrutura e, ao mesmo tempo, sabe deixar os craques jogarem." Depois, analisando sobre a possibilidade de impor seu estilo de jogo na seleção brasileira, ele afirmou: "Eu não acho que ele vai tentar impor nada. Essa é a beleza do Ancelotti. Ele não força um sistema, ele observa, entende os jogadores e constrói a equipe em torno das forças deles. É por isso que ele foi tão bem com Zidane, com Kaká, com Benzema, com Vinícius Júnior. E agora ele terá nomes como Rodrigo, Endrick, Bruno Guimarães, Marquinhos. Ele vai encontrar o equilíbrio." Cara, assim, essa análise do Henry é perfeita, porque assim, resumiu tudo, tudo que envolve o Ancelotti, o que é o Ancelotti. E ele é um cara assim, tem muitos treinadores que ele talvez pelo tamanho dele, né, pelo tempo de experiência, tudo, às vezes quer que o jogador se adapte ao estilo dele, que ele quer, quer que o jogador faça aquilo que ele deseja, né, que o jogador muitas vezes mude, né, o seu jeito, mude várias coisas, né, para poder se adaptar àquilo que ele quer. Mas o Ancelotti não, ele parece que o estilo dele é diferente, ele prefere primeiro entender como é aquele jogador e tentar extrair o melhor daquele jogador. Ele não quer tirar as qualidades que ele acha interessante de um jogador. Se o jogador, por exemplo, é driblador, ele nunca que ele vai pedir para ele evitar fazer isso, para ele não partir para cima, que é uma característica muito de brasileiros, né, como pro Vini Júnior. Você pode reparar que o Vini Júnior no Real Madrid, nunca que ele fica tocando toda hora, voltando a bola. Não, você pode reparar que ele está sempre indo para cima. E dá para perceber que o Ancelotti quer que ele faça isso, porque sabe que é uma característica dele e é algo bom. E é algo bom, assim como tem outros também que você vê que tem características interessantes. E ele não muda isso, né? Ele não pede que o jogador mude isso. Então, tem tudo para dar certo. Eu concordo muito com o Henry. Por isso que ele deu tão certo em vários times. Em vários times foi multicampeão, porque ele sempre conseguiu entender isso muito bem. Né? E quando você faz isso, a tendência é que o time confie mais em você. Que o jogador sinta segurança em você. Entendeu? E por isso que ele conseguiu, né? Com vários jogadores, né? Uma coisa é quando o treinador ele consegue em um time só. É uma coisa. Ou em dois. Mas quando consegue em vários times, 6, 7 times aí, você já vê que é diferente, né? Você já vê que ele tem um toque especial. E isso aí é o Ancelotti, cara. É o Ancelotti. Henry fez uma análise perfeita aí. O Brasil tem muito aquele DNA, né? Interessante. Dá pra ver que o Ancelotti, ele simpatiza muito com isso. Ele gosta do estilo brasileiro. Pode reparar. Tem muitos brasileiros que gostam de jogador brasileiro. Então, eu acho que a tendência é dar muito certo, cara. Que análise aí do Henry. Gostei demais. Logo depois, Henry refletiu sobre a cultura do futebol brasileiro. E se isso poderia dificultar o trabalho de Ancelotti, já que ele é um europeu. Ele disse: "Pode ser para alguns, mas não para o Ancelotti. Ele tem uma sensibilidade única. Ele escuta. Ele respeita as tradições. Ele sabe que no Brasil, o futebol não é só tática. É alma. É expressão. E ele valoriza isso.
Ele vai deixar os jogadores serem quem são, mas vai dar a disciplina necessária para voltar a ganhar títulos importantes. E por fim, Henry analisou um possível favoritismo para o Brasil sob o comando de Ancelotti. Ancelotti sabe ganhar. Ele sabe o caminho. E com o talento que o Brasil tem, sim, para mim, eles voltam a ser um dos grandes favoritos. A pergunta agora é: o mundo está pronto para ver a mistura do futebol brasileiro com a mente de Ancelotti? Brincou ex-craque francês. Bem, essa foi a opinião do lendário Thierry. Agora eu quero saber a sua opinião. Cara, exatamente. E o que foi falado ali do Henry também, que é bem interessante, né? Foi a questão que ele disse que o Ancelotti entende, né? A questão das tradições, do jeito, né? E assim, nesse quesito, o Brasil é muito parecido com o Real Madrid, né? Por que eu digo isso? Porque não basta só você vencer. O Real Madrid você tem que vencer jogando bem, você tem que dar espetáculo. É assim. E no Brasil também, sempre, historicamente, sempre foi assim. O Brasil nunca foi um time para a torcida aceitar, para os brasileiros aceitarem, venceu, mas mal. Não basta. Você tem que vencer jogando bem. E ele entende isso, né? Ele entende isso no Real Madrid. Tanto que muitas vezes ele abre mão de algumas questões para poder tornar o time mais ofensivo, para poder deixar jogadores, né, que fazem um espetáculo, né? Como muitas vezes ele colocou ali 4 atacantes, né? Botou Vini Júnior, botou Rodrigo, Mbappé e o próprio Bellingham um pouco mais para frente ali ofensivo. Então ele entende isso, né? Ele entende isso. Tem treinadores que não têm essa mentalidade, e muitas vezes não consegue ser tão campeão, né, como ele, ou tão bem sucedido como ele. Já o Ancelotti tem essa visão e dá pra gente ver que ele é diferente, cara. O Ancelotti, ele chega entendendo o que é o Brasil, ele chega entendendo a grandeza do Brasil, ele chega entendendo o talento dos brasileiros, e acho que esse casamento tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. Se vai dar, acho que só o tempo vai responder isso pra gente, né? Só o tempo vai trazer a resposta, mas essa pergunta do Henry foi interessante, né? Será que o mundo tá pronto pra poder ver isso? Então a gente fica na expectativa aí, né? Já pra ver esses primeiros confrontos aí, né? Que serão Equador e Paraguai, e depois teremos aí confrontos mais difíceis até chegar, né, ao Campeonato Mundial, a Copa do Mundo mais importante, né? Que aí veremos em prática como é um treinador de primeira prateleira em uma seleção. Estou muito ansioso para esse momento, assim como para ver quem que ele vai convocar. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí das palavras do Thierry Henry? Vocês acham que ele foi feliz? Concorda com ele? Vocês acham que o Ancelotti vai dar certo na seleção? Comenta aí, quero saber muito de vocês. Esse foi o vídeo, agradecemos e até o próximo.